Ah, como seria bom se fosse fácil assim. Manda um pix pro cara, o cara ora por você e a sua vida muda do dia pra noite. Não caia nessas mentiras, né, e nessas pessoas que infelizmente falsos profetas que têm se colocado em pele de pastor ao longo da internet. A vida abençoada é uma vida de prática daquilo que Deus disse que deveria ser feito. Se você lê a Bíblia e pratica a Bíblia, a bênção se manifesta na sua vida. Do contrário, não vai acontecer. Então para de tentar encontrar a fórmula mágica e comece a praticar aquilo que Deus disse que você deveria praticar. Ler a Bíblia e orar sem cessar. Eu sou Leandro Machado, é um privilégio ter você aqui em mais um vídeo onde nós vamos ler a Bíblia. Esse é o projeto Bíblia em um ano, estamos lendo de Gênesis a Apocalipse. Então pega a sua Bíblia já, aumenta o som, que hoje nós vamos começar de Apocalipse 14. Se você é novo aqui, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque todo dia nós temos um vídeo novo de leitura bíblica. Bora lá então, Apocalipse 14, verso 1. Ele diz assim, ó. Então vi o cordeiro em pé no monte Sião, e com ele estavam 144.000 que tinham o nome e o nome do seu pai escrito na testa. Eu vi um som que vinha do céu como o som de fortes ondas e como o som de um poderoso trovão. Era como o som de muitos arpistas tocando juntos. Esse grande coral cantava um cântico novo diante de Deus e diante dos 4 seres vivos e 24 anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144.000 que haviam sido comprados na terra. Eles se conservaram puros sem manter relações com mulheres e seguem o cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os habitantes da terra como oferta especial a Deus e ao cordeiro. Não mentem e são irrepreensíveis. Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Verso 7. Temam a Deus, dizia em alta voz. Deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e todas as fontes de água. Então outro anjo seguiu dizendo em alta voz: Caiu a Babilônia, caiu a grande cidade, que fez as nações beberem do vinho da fúria da sua imoralidade. Do terceiro anjo então seguiu dizendo em alta voz: Aqueles que adorarem a besta e sua estátua ou aceitarem sua marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus, e serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça de seu tormento subirá para todo sempre, e não terão alívio de dia nem de noite, pois adoraram a besta e a sua estátua e aceitaram a marca do seu nome. Verso 12. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo os mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. Então ouvi também uma voz que vinha do céu dizendo: Escreva isso. Felizes os que de agora em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito. Eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão do seu trabalho árduo, porque as suas obras os acompanharão. Em seguida, vi também uma nuvem branca, sentado na nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem. Tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então outro anjo veio do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: Use a foice e comece a ceifar, pois chegou a hora da colheita e a safra da terra está madura. Assim, aquele que estava sentado na nuvem passou as foices sobre a terra e toda a terra foi ceifada. Depois disso, outro anjo saiu do templo no céu e ele também tinha uma foice afiada. Então outro anjo que tinha poder para destruir com fogo veio do altar e gritou bem forte para o anjo que segurava a foice afiada: Agora use a foice para juntar os cachos de uvas da videira da terra, pois elas estão maduras. O anjo passou a foice sobre a terra e encheu de uva e o grande tanque de prensar da fúria de Deus. As uvas foram pisadas do tanque, fora da cidade, e dela correu um sangue como um rio quase durante 300 quilômetros de comprimento, com altura que chegava aos freios de um cavalo. Então, meu Deus, a gente vê aqui várias coisas. Primeiro, salvação. Deus fala sobre uma salvação que vai acontecer durante o tempo de tribulação, e fala que muitas pessoas vão passar nesse mesmo período por grande sofrimento, por grande perseguição. Fala sobre uma grande colheita, fala sobre os 144.000 judeus que vão ser selados, quanto à sua salvação. Então, aqui está anunciando as coisas que irão acontecer durante os 7 anos de tribulação, tá bom, gente? Bora lá então agora, nós vamos ler Esther. Nós estamos vendo que Esther está para entrar, na presença do rei sem ser convidada, e ela tem medo de morrer, porque quem fazia isso podia morrer. Eles estão jejuando aqui, tá bom? Vamos continuar então. Esther capítulo de número 5, ele vai dizer assim:
No terceiro dia de jejum, Esther vestiu os trajes reais e entrou no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada, e quando viu a rainha Esther ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado e lhe estendeu o cetro de ouro. Esther se aproximou e tocou na ponta do seu cetro, e disse: "O que você deseja, rainha Esther?" perguntou o rei. "Qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino." Esther então respondeu: "Se eu lhe parecer bem, venha hoje com Amã um banquete que preparei para o rei." O rei se voltou para os seus servos e disse: "Digam a Amã que venham depressa para um banquete com Esther, como ela pediu." Então o rei e Amã foram para o banquete de Esther que ela havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Esther: "Agora diga-me o que você deseja. Qual é o seu pedido? Eu atenderei mesmo que peça metade do reino." Esther respondeu: "Este é o meu pedido e meu desejo. Se conto com o favor do rei, se lhe parecer bem atender o meu pedido, venha amanhã com Amã ao banquete que lhes prepararei. Então explicarei do que se trata." Amã saiu do banquete muito feliz e animado, contudo ficou furioso quando viu Mardoqueu sentado à porta do palácio. Não se levantou, nem demonstrou nervosismo em sua presença. Amã, porém, se conteve e foi para casa. Então reuniu seus amigos e sua esposa Zeres, e gabou-se da sua grande riqueza e de muitos filhos. Vangloriou-se das suas honras que o rei lhe havia concedido, e como havia sido promovido acima de todos os outros nobres oficiais. Disse também: "Se isso não bastasse, a rainha Esther convidou somente a mim e o rei para um banquete que ela preparou, e ainda me convidou para outro banquete com ela e com o rei amanhã." Depois ainda acrescentou: "Nada disso, porém, me satisfará enquanto houver um judeu e Mardoqueu estiver sentado na porta do palácio." Então Zeres, esposa de Amã, e todos os amigos sugeriram: "Mande fazer uma forca de mais de 20 metros pela manhã. Peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Depois disso você poderá ir alegremente ao banquete com o rei." E essa sugestão então agradou Amã, e ele mandou fazer a forca. Capítulo 6, verso 1. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, então mandou que trouxessem um livro de história do seu reinado e lessem para ele. Nesses registros, ele descobriu que Mardoqueu havia denunciado Bigtana e Teres, os dois eunucos que guardavam a porta dos aposentos reais e que haviam conspirado para matar o rei Xerxes. Que recompensa ou reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Quis saber o rei. Seus servos responderam: "Não fez nada por ele." "Quem está no pátio?" perguntou o rei. Amã tinha acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir que o rei Mardoqueu que o rei executasse Mardoqueu na forca que ele havia preparado. Os servos então responderam: "É Amã que está no pátio." "Digam a ele que entre", ordenou o rei. Amã entrou e o rei lhe perguntou: "O que devo fazer para honrar um homem que muito me agrada?" Amã pensou que o rei desejasse honrar a ele mesmo. Por isso que respondeu: "Se o rei deseja honrar alguém, mande trazer um dos mantos que o rei costuma usar e um cavalo do qual o rei costuma montar e que tenha um emblema real na cabeça. Ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei e que ele ponha o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduza pela praça da cidade sobre o cavalo do rei. Mande que o oficial proclame em alta voz: assim o rei faz a quem ele deseja honrar." "Excelente", disse o rei a Amã. "Vá depressa pegar o meu manto e meu cavalo e faça ao judeu Mardoqueu, que está sentado na porta do palácio." Exatamente o que você sugeriu. O cara estava querendo matar o outro e aí o tiro sai pela culatra, né? "Não se esqueça de nenhum detalhe." Então Amã pegou o manto, o cavalo do rei, vestiu Mardoqueu com o manto e conduziu-o sobre a praça, proclamando em alta voz: assim o rei faz com aquele que deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio, mas Amã correu para casa abatido e humilhado. Quando Amã contou a Zeres, sua esposa e seus amigos o que havia acontecido, seus conselheiros e sua esposa disseram: "Visto que Mardoqueu, diante de quem você foi humilhado, é judeu de nascimento, seus planos contra ele jamais serão bem-sucedidos. Você ficará arruinado se continuar a se opor a ele." Enquanto ainda falavam, os eunucos do rei chegaram sem demora e levaram a Amã ao banquete que Esther havia preparado. Gente, que coisa fantástica. O cara vai lá, quer matar Mardoqueu, mas de repente, né, o jogo vira, porque Mardoqueu havia sido fiel ao faraó, ao rei, né, as coisas estavam dando certo para ele. Na verdade eu falei faraó não, mas é rei, tá bom? Então bora lá aqui, vamos avançar agora para Salmos. Eu gosto demais dessas reviravoltas, né, que a história dá, que Deus, através da sua fidelidade, alcança as pessoas, né? Bora lá, Salmo 106. Por isso que eu falo para você, se tá difícil, não desiste não. Continua sendo fiel que tudo vai dar certo. Bora lá, Salmo 106, agora verso 24. Ele diz assim:
Eles, porém, se recusaram a entrar na terra agradável, pois não creram na promessa. Está falando aqui da saída do povo de Israel, tá bom? Rumo a Canaã, é isso que ele está contando. Em vez disso, resmungaram em suas tendas e não deram ouvidos ao Senhor. Assim ele jurou solenemente que os mataria no deserto, que dispersaria seus descendentes entre as nações e os enviaria para exílio em terras distantes. Depois de se juntarem aos adoradores de Baal em Peor, chegaram a comer sacrifícios oferecidos a mortos. Com todos esses atos provocaram então a ira do Senhor, por isso uma praga se espalhou entre eles. Finéias, porém, teve coragem de intervir, e a praga toda foi detida. Assim, desde então, ele foi considerado justo. Também em Meribá provocaram a ira do Senhor e causaram sérios problemas a Moisés. Fizeram Moisés se irar e ele falou sem refletir. Não destruíram as nações que habitavam na terra como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, se misturaram com elas e adotaram seus costumes, adoraram ídolos estrangeiros, o que causou sua ruína. Chegaram a sacrificar a demônios os seus próprios filhos e filhas. A gente leu isso, né, gente? Que dó isso, né? Pessoas chegaram de um nível de engano tão alto que sacrificaram os seus filhos para adorar outros deuses. Misericórdia, né? Nossa, dá até aquele negócio, né? 38. Derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos e filhas, ao oferecer sacrifícios aos ídolos de Canaã. Contaminaram a terra com sangue. Assim mesmo se contaminaram com seus atos perversos. Seu amor aos ídolos foi um adultério. Por isso a ira do Senhor se acendeu. E ele sentiu aversão por seu povo, sua propriedade. Então os entregou às nações e foram dominados por aqueles que os odiavam. Seus inimigos oprimiram, sujeitaram ao seu poder cruel. Muitas vezes os livrou, mas eles escolheram se rebelar contra Deus. Por fim, o seu pecado acabou os destruindo. Ainda assim, nele viu a aflição do povo, ouviu seus clamores e lembrou-se da aliança com eles, e teve compaixão por causa do seu grande amor. Fez com que seus captores o tratassem com misericórdia. Salva-nos, Senhor nosso Deus. Reúne-nos dentre as nações para darmos graça ao teu santo nome, para alegrarmos no teu louvor. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade e eternidade. Então todos digam amém. Louvado seja o Senhor. Então, resumindo aqui a história do povo de Israel, mesmo Deus sendo fiel, o povo o tempo todo estava sendo infiel e virando as costas para Deus. Que a sua vida não seja assim, que você permaneça fiel, agradando o Senhor, nunca vire as costas para Ele. O que é que mais chamou a sua atenção hoje? Escreve aqui para mim. Foi aqui o salmista contando a história de Israel? Escreve, resumo de Israel. Foi a reviravolta de Mardoqueu? Escreve lá, história de Esther. Escreve aqui embaixo para mim. Ou então foi lá falando sobre os 144 mil, sobre, né, a ceifa, né, o ceifeiro que vai passar ali, não é, no tempo de grande tribulação. Escreve aqui embaixo para eu saber o que é que Deus está falando ao seu coração. Vamos orar? Pai, te agradeço pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu oro mesmo, Pai, para que nós não venhamos nunca virar as costas para o Senhor, que nós venhamos fazer escolhas acima da média e assim sermos referenciais nesse mundo, Pai, que o Senhor tem nos colocado. Eu te agradeço pelo teu cuidado, eu te agradeço pela sua mão, Pai, que tem nos sustentado a cada dia. No nome de Jesus, Pai, eu oro mesmo para que milagres aconteçam, reviravoltas aconteçam na vida dos meus irmãos, à medida que eles estão sendo fiéis, que eles possam desfrutar do resultado dessa fidelidade através dos milagres. No nome de Jesus, te agradeço por tudo. Amém. Compartilhe esse vídeo aqui com uma pessoa que você ama, manda no grupo da igreja, da família e deixa o like aqui, tá bom? Tô esperando você amanhã no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.